vou apresentar para vocês um caso que é pouco frequente, mas é bastante elucidativo para a gente utilizar isso na nossa prática clínica diária. A história clínica era uma paciente de 21 anos de idade, nuligesta, não usava contraceptivo hormonal. Ela tinha os ciclos regulares, com uma dismenorreia moderada, queixava também de constipação crônica. Ela procurou o ginecologista com queixa de dispareunia, dor pélvica intermitente de moderada para alta intensidade e alguns episódios de sangramento retal. Esses sintomas iniciaram há mais ou menos 30 dias e estão, segundo o relato da paciente, com uma piora progressiva. O diagnóstico principal foi de uma endometriose profunda e foi solicitado o ultrassom para pesquisa de endometriose, principalmente relacionado com a queixa de dispareunia, de sangramento retal, de dor pélvica e dessa dismenorreia. Vejam o exame. Aqui uma imagem mostrando uma grande massa localizada no reto peritônio, um pouco dolorosa ao toque do transitor. Vejam, a gente conseguia identificar bem que essa massa era reto peritoneal, porque a gente conseguia ver o septo reto vaginal certinho, a parede do reto, e essa massa era localizada posteriormente a ele. Analisando toda a extensão do reto, a gente via que o reto proximal, nós estamos vendo aqui o esfíncter anal, né? A mucosa proximal do reto, a primeira curvatura do reto, o terço inferior da vagina, o terço médio e o terço superior da vagina com a parede do reto normal, e o septo reto vaginal normais e o colo uterino normal. Vejam essa grande massa localizada posteriormente ao reto. Aproximadamente 7,5 centímetros no sentido longitudinal, com 6,1, 6,2 centímetros no corte transversal. A gente observa aquela imagem típica de casca de cebola, uma parede da alça intestinal normal, e a outra alça entrando para dentro, uma intussuscepção a nível do reto, começando a mais ou menos 14, 15 centímetros da borda anal. Vejam a imagem típica de uma intussuscepção. Essa intussuscepção, ela empurrava o ovário direito para longe, bem lateralmente e para cima, lá na pelve. A gente via já um discreto sofrimento de alça, a alça que estava no meio da intussuscepção, já com um certo edema, um espessamento de parede e um discreto aumento da vascularização. Vejam a imagem em tempo real, a gente vê tipicamente uma intussuscepção intestinal. Vejam a parede do reto normal e a alça intestinal com conteúdo gasoso. A gente pode ver a reverberação de gás lá dentro da outra alça intestinal, mostrando aquela imagem típica em casca de cebola, né? A alça intestinal dentro da outra alça intestinal. A intussuscepção retal, ela acomete mais jovens e adolescentes de ambos os sexos. Mulheres mais idosas, só aquelas que apresentam defeito no assoalho pélvico. Normalmente relacionado com traumas obstétricos. Grande parte desses casos de intussuscepção retal, eles são assintomáticos. Cerca de 1/3 dessas pacientes não têm sintomas. Então a gente pode encontrar essas alterações em pacientes que não têm sintomas. Obviamente que quando a intussuscepção é um pouco mais
avançada, igual nesse caso que a gente tem, a paciente vai sentir dor pélvica, ela vai ter disfunções defecatórias, dificuldades para evacuar, às vezes com eliminação de muco e algumas vezes com sangramento retal, principalmente quando houver sofrimento da mucosa da alça intestinal, como nós vimos nesse caso. Então a gente tem que ficar atento para esse diagnóstico, que a princípio era um diagnóstico de uma endometriose pélvica, mas que a gente vê que não tem nada a ver, era uma outra situação. E lembrar que a gente pode encontrar isso também em pacientes que são assintomáticos ou oligosintomáticos, de ambos os sexos.